peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Eu vou ler do verso 15 ao verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 12, 15 a 21. Nós estamos no mês de junho de 2016, há cerca de 2 meses das Olimpíadas, que serão locadas aqui na nossa cidade, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós teremos aqui atletas, delegações e pessoas de todo o mundo, como teremos também, estaremos recebendo aqui irmãos que virão de outras nações para pregar o Evangelho, estaremos participando com eles também. Nós temos aqui bem perto de nós uma das principais praças olímpicas, que é o complexo do Maracanã, não é? E ao mesmo tempo, qualquer pessoa que vive atualmente na cidade do Rio de Janeiro sabe como se encontra a nossa cidade. Você sabe por onde você anda. Nós temos aqui, pela graça de Deus, pessoas que têm estado envolvidas com ministérios em muitos lugares, diferentes da cidade, e pessoas que atuam nas suas vocações também em diversos pontos da cidade. E se você anda, seja aqui pela região da Zona Norte, no centro, na Zona Oeste, na Zona Sul do Rio, ou em quaisquer outros lugares, você vai verificar a insegurança de muitas pessoas, você vai verificar a falta de estrutura, políticas públicas, para dizer o mínimo, equivocadas, até porque não estão informadas pelos valores do reino, então não lidam com as situações levando em conta a natureza decaída. Se você não tem uma cosmovisão cristã, você não pensa na criação, que foi criada para a glória de Deus, como tendo atuando nela, por um lado a queda, por outro lado a redenção. Então, você não considera o efeito da queda no coração humano. Se você é informado pelas Escrituras e corretamente informado, então não somente você sabe que o ser humano é integralmente depravado em todas as suas capacitações, em tudo aquilo que o compõe, não é? Mas você também sabe que a redenção atua. Aliás, é por isso que é possível a existência de sociedade, de vida social. A graça de Deus, seja a graça salvadora, seja a graça comum, ela atua de modo a que esse efeito redentor esteja agindo dentro da sociedade, possibilitando a existência de coisas boas. Né? Eu me lembro que na última mensagem que preguei aqui, há 2 semanas, eu lembrava aos irmãos que quando você vê qualquer coisa boa, quando você vê, por exemplo, uma obra de arte muito bem feita, uma composição muito bem feita, uma mãe que educa seu filho com todo carinho, todo sacrifício, uma pessoa que é responsável pela limpeza da cidade ou por uma casa e faz isso com todo o empenho, com todo o zelo, seja lá em que área do conhecimento da atuação humana, quando isso acontece, não se volte para aquela pessoa, isso é dom de Deus, que poderia ter sido tirado por Deus após a queda, e na sua misericórdia Deus não fez. Então, quando nós vemos coisas boas nas pessoas, quando nós vemos boas capacitações, e capacitações sendo usadas efetivamente para o bem, você deve se lembrar que o Criador poderia, sem deixar de ser justo, sem deixar de ser santo, após a queda ter retirado isso e deixado o ser humano somente com potência, com inteligência, mas totalmente sem bondade, sem harmonia, sem desejo pelo bem algum. E aí o que você teria? Você teria uma monstruosidade, você teria um tipo de inferno. Só que o Criador não fez isso em sua bondade, ele permite que as dádivas da sua criação ainda estejam presentes no ser humano. São dons dele. Nós não amamos porque nós temos isso, ele nos deu isso. Vamos lembrar que os bancos onde os irmãos estão sentados não amam. Você não vai vê-los abraçados, dizendo assim, ô meu amigo. Você não vai ver conversando, se relacionando, porque Deus não deu essa capacitação, esse dom
objetos. Deus não deu isso aos animais da mesma forma como deu a nós. Então você pode ver que os animais se relacionam, mas você os vê fazendo isso num outro nível, muito inferior ao de que nós, criados à imagem e semelhança de Deus, somos capazes. Então, quando essa imagem e essa semelhança foram afetadas pela queda, elas não foram totalmente tiradas, ainda que danificadas. Pela graça de Deus, elas ficaram presentes. Então, quando nós vemos essas situações assim, não nos espantemos, irmãos. A bondade que ainda existe, a coisa boa de que ainda somos capazes, é dom de Deus, embora as pessoas que muitas vezes exerçam essas capacitações não se deem conta disso, nem reconheçam o Criador nisso, não lhe dão glória por causa disso. Aliás, às vezes dão glória a outros seres, a outras pessoas, a si mesmas, mas não ao Criador. Então nós olhamos para essa situação à nossa volta assim, compreendendo a queda, não é? E, como eu ia dizendo, as nossas políticas públicas não são informadas por nenhuma dessas coisas, tentam lidar aí com uma ideia de que existe bondade inata no ser humano, e depois se vem às voltas quando a coisa não funciona bem, porque nós somos maus. Foi assim que Jesus nos catalogou. Não existe ninguém bom, só existe um que é bom, Deus. Essas palavras são do próprio Senhor Jesus, refletindo o que já havia sido dito pelos profetas. E esse é o entendimento das Escrituras. Então nós vemos essa situação, mas nós vemos também esperança, nós vemos também possibilidade, justamente porque Deus atua com a redenção na criação. Então nós temos diante de nós esse quadro aí, como eu disse, nós que somos informados pelas Escrituras, não é porque nós somos mais inteligentes, mais espertos, mais bondosos, é porque misericordiosamente Deus nos deu a sua palavra, nos deu o seu Espírito Santo, nos salvou e nos deu então a compreensão do que a sua palavra diz, e a sujeição ao que a sua palavra diz, não é? E nos preocupamos com esse quadro à medida que se aproximam esses momentos. Eu posso dizer por experiências passadas, como em 2007, quando o Pan-Americano de Atletismo foi realizado também aqui, muitas das situações que você vê, com as quais você se preocupa agora, se amenizam. Porque os poderes, tanto os que a gente diz, os poderes do bem, como os poderes do mal, né, eles estão muito mais próximos do que a gente pensa e eles se entendem. Então, geralmente, durante situações assim, algumas coisas são abafadas, outras são minimizadas, algumas forças marginais à sociedade deixam de agir, até porque não lhes interessa chamar a atenção. Isso não traria lucro, não seria, como se diz, bom para os negócios, né? Então há um período de trégua, muitas vezes, de modo que é capaz de chegar ao mês de agosto e você ver muitas coisas funcionando, muitos dispositivos são acionados para fazer melhorar, né, o trânsito na cidade, e você vai ter um período que você talvez olhe, mas não é que a coisa está funcionando, até que venha depois do mês de setembro, e aí você vai ver como são as coisas, aliás, como aconteceu em 2007, depois do Pan-Americano. Nós temos esse quadro diante de nós. Nós não somos ingênuos com relação a isso, e não queremos ver o circo pegar fogo, porque pessoas sofrerão, pessoas morrerão, pessoas partirão para a eternidade sem terem o devido preparo, ou seja, sem terem Cristo como Salvador. Isso deve nos atingir, nos sensibilizar, e nós devemos interceder ao nosso Deus e pedir a graça dele quando nos voltamos para isso. Esse contexto que eu estou colocando para os irmãos aqui não é somente para que os irmãos estejam atentos, né? Os irmãos estão acompanhando, mas estejam atentos de um modo a interceder e a participar, principalmente de evangelização naquele período, mas também para realçar o fato de que a fé cristã, o cristianismo, sempre aconteceu dentro de um contexto e nunca acontece dentro de um vácuo. Sempre que nós tentamos isolar a fé cristã do contexto cultural, do contexto social em que ela se encontra, você faz com que ela se torne menos do que ela é. O texto que vamos ler, por exemplo, acontece dentro de um contexto bastante específico, mas em que forças antagônicas também estão funcionando ali. Você que conhece um pouquinho de história da igreja sabe que a igreja surge com muitas forças antagônicas contra si. A igreja não surge
período favorável em que ela tem apoio do Estado, apoio de autoridades, em que ela tem membros, em sua maioria, ricos. Não. A igreja nasce pobre, a igreja nasce num dos lugares mais pobres do mundo e num lugar dominado, sem autonomia. A igreja nasce em meio à incompreensão, a igreja nasce em meio a uma cultura que é múltipla, que aceitará, por exemplo, que você tenha N deuses, mas que não aceitará que você diga que só um Deus verdadeiro. Que aceita que você pode se curvar diante de muitas divindades, mas que não vai funcionar bem quando você demonstrar a sua fé como sendo exclusiva, como sendo a única verdadeira. Foi nesse ambiente que a igreja nasceu. E nesse ambiente a igreja, paradoxalmente, cresceu. Porque ela não depende das circunstâncias à sua volta, ela não depende de ser rica, ela não depende de leis estaduais que a beneficiem, leis que a protejam. Eu vejo aí muitos crentes preocupados se vai entrar um tipo de governo, um tipo de legislatura que seja contrária. E como cidadão, eu devo me colocar e eu devo me posicionar para impedir essas coisas, tanto quanto seja possível, usando os mecanismos que nós temos aí, na dita democracia que nós temos, mas como cristão, eu não coloco a minha confiança nessas coisas, você não pode colocar a sua confiança nessas coisas, porque a igreja não funciona sobre essas coisas. A igreja vai continuar pregando o seu evangelho, os crentes verdadeiros vão continuar pregando o evangelho da graça de Cristo, mesmo pagando um preço por causa disso, quando forem chamados a pagar esse preço, e essa sempre foi a história da igreja. Aliás, quando a igreja teve muitas facilidades, parece que ela se corrompeu com muita facilidade também. Então o ponto aqui é que a fé cristã sempre acontece dentro de um contexto. No capítulo 12 do evangelho de Mateus, versículo 15, nós lemos o seguinte: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E aí ele cita o capítulo 42 de Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Contexto, né? A gente sabe que contexto é tudo quando você quer compreender a palavra de Deus. Existe o contexto literário, o Evangelho de Mateus é escrito dentro de determinados temas que Mateus relaciona para passar o ensino da vida de Jesus. E o contexto histórico, o contexto cultural. Jesus está falando ainda num ambiente judaico, e ele está falando dentro de um momento em que ele havia desafiado o ensino e a tradição dos anciãos, né, o ensino dos líderes religiosos com relação ao sábado. Você se lembra que ele passa num sábado com seus discípulos por uma seara, está no começo do capítulo, seus discípulos pegam espigas e comem, e vem lá o pessoal da lei dizendo: olha, estão fazendo errado, isso não é lícito fazer, não se pode fazer esse tipo de coisa no sábado. E Jesus lhes responde citando situações das Escrituras. Ele diz: você não se lembra de Davi, como é que ele entrou, pegou os pães da proposição que ficavam lá dentro do santuário, comeu, deu aos que estavam com ele, e não aconteceu nada? Vocês não veem os sacerdotes trabalham no sábado, já se ligaram nisso? É isso que Jesus está falando com eles aqui, quando lhes responde essa situação. E ele diz: se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, de um modo geral, sacrifícios, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus ensinou que o sábado foi feito por causa do homem, o descanso foi feito por causa do homem, e não o contrário. Então, o povo de Israel, que deveria ser aquela vitrine, lembra do Deuteronômio 4? Os povos olhariam, diriam: certamente esse povo é gente inteligente, gente muito sábia, porque olha que lei, olha que Deus. Né? O povo havia se desviado disso e agora, na verdade, havia se tornado um obstáculo. Né? Mas na sinagoga, Jesus, no sábado também, cura um homem que tem uma mão mirrada, uma mão ressequida. Né?
E ele pergunta para eles, é lícito curar no sábado? A pergunta é quase que retórica, mas é retórica, interessantemente, em duas direções. Porque eles deveriam dizer, sim, é lícito, mas eles responderiam, não, não é. Só que ninguém tinha coragem de admitir esse tipo de coisa. E Jesus deixou isso muito claro quando ele continua dizendo, qual dentre vocês, tendo uma ovelha, ela no sábado cair numa cova, você não vai lá e tira? E quando Jesus fala isso, fica todo mundo assim, olhando para baixo, né? Desviando o olhar. Todo mundo sabe que os seus interesses eram procurados e eram feitos, mesmo que fosse o sábado, né? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É interessante isso aqui, irmãos, e quando a gente se lembra no Evangelho de Mateus mesmo, por exemplo, Jesus falando, não tendes vós muito mais valor do que os pardais, do que os pássaros, né? Que não semeiam, não colhem, né? E no entanto Deus os sustenta e tal. É porque tem um grupo aí que quer nivelar todo mundo. É um pessoal aí, às vezes, lidando com ecologia. Ecologia é uma coisa importante, é claro que é. Na verdade, nós fomos feitos para administrar esse planeta. E nós é que estragamos as coisas. Mas não vamos correr para o outro extremo e dizer que os animais são exatamente como nós. Eles estão abaixo de nós. E a Bíblia diz isso muito claro, muitas vezes. Eles não são para serem maltratados. Tanto que o livro de Provérbios diz que o justo, o quê? O justo cuida bem dos seus animais. O justo tem os seus animais, realmente, com os seus animais cuidado, né? Providencia para eles e tudo assim. Mas Jesus diz muito claro, um homem é muito mais valioso do que uma ovelha, um ser humano é muito mais valioso do que os pardais, não importa o que digam aí os pseudos entendidos, sensíveis à natureza, na verdade eles não olham para a natureza, para a criação como Deus queria que olhasse. Então Jesus coloca, isso foi só um parênteses para a gente pensar sobre isso, né? Jesus cura aquele homem e aí o que acontece? Os fariseus se retiram para matar Jesus. Planejar como matar Jesus. Como é que a gente vai fazer para tirar a vida desse homem? O que Jesus tinha dito para ele é o seguinte, olha, é sempre correto ser misericordioso. É sempre correto ser misericordioso. Inclusive no sábado, talvez mais ainda no sábado, que foi feito por causa do homem. Foi feito para o bem, para o prazer, para o deleite do ser humano. E Jesus, sabendo disso, o que é que Jesus faz? Se afasta dali. Não é interessante? O rei do universo, aquele que tem poder para acalmar tempestades, aquele que multiplica elementos de forma que pãezinhos e peixinhos se tornam uma refeição para uma grande multidão, o que é que ele faz? Ele se afasta. Muitos o seguem, você leu aí comigo, e ele continua curando essas pessoas. Os fariseus haviam saído para planejar como vamos matá-lo, como vamos confrontá-lo e matá-lo, né? E aí Jesus se afasta, continua curando, mas adverte aqueles que o seguem, né, que não o expusessem à publicidade, porque essa é a tendência. Nós fazemos isso, às vezes, com gente que faz muito menos. Você tem um monte de político aí eleito porque fez uma coisinha só. Então, em torno dele se junta um monte de gente. É uma mãe que defendeu uma causa aí porque o filho foi morto violentamente, e daí pronto, está lá. Gente, nem toda mãe que ama o seu filho e defende aquela causa está pronta para legislar. Temos votos emocionais demais. E aí pessoas que fazem coisas assim, uma coisinha ali, algumas delas têm capacidade e outras não. E algumas vocês estão lá só porque apareceram na televisão. Por nada mais. E dão mostras disso. Não é o caso de, bom, essa pessoa apareceu na televisão, ficou famosa, e olha só, eis que ela tem capacidade. Não, nós temos um monte de gente lá que não tem a menor capacidade, mas o voto emocional vai lá. Jesus nunca se deixou levar por isso. Ele que poderia, ele que tem condições, ele que tem capacidade, o que é que ele faz? Ele diz, não me exponham à publicidade. Ele sabe o tempo dele, ele sabe o que ele veio fazer, ele não vai permitir que aquela multidão naturalmente grata, naturalmente motivada, emocionalmente motivada, mas com boas razões para isso, não é? Eles são curados, alguém atenta para eles de fato, sem lhes aprisionar, como muitas vezes os fariseus faziam, não, vem para cá, a gente te ajuda, mas agora anda do jeito que a gente quiser, porque senão nós expulsamos você. Lembra lá de João 12?
Muitos judeus creram nele, mas não o confessavam publicamente para não serem expulsos da sinagoga, porque, diz o apóstolo, amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus não fazia isso. Jesus os curava e pronto. Curou 10 leprosos. Voltou só um para agradecer. A única coisa que ele fez é, vamos só sublinhar, só notar isso, que só um voltou. Dos 10, 9 não se importaram com isso. Jesus não fez algo como, não voltaram, então agora eu vou tirar, volta a doença para eles. Ele não faz isso. Quando ele ressuscita Lázaro, Marta vem fragilizada, aquela mulher, o que ela mais queria naquele momento, irmão? Você sabe. Ela queria que o irmão dela vivesse, é óbvio. O que ela faz? Ela se coloca como obstáculo. Por quê? Porque ela é incrédula? Não, não é isso. Ela, naquele momento, não consegue crer, mas não significa que ela não confia em Jesus. Tanto que ela diz algumas coisas contraditórias. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele cura, mas ele não ressuscita, entendeu? Será que ela não conhecia bem? Aquela família era uma família íntima de Jesus. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela cria no sobrenatural, ela cria na operação de milagres, só que ela está fragilizada ali. Então, quando Jesus diz assim, tirem a pedra, o que ela fala? Não, Senhor, é uma péssima ideia. Por quê? Já tem 4 dias, cheira mal, vai ser constrangedor, vai ser um embaraço aqui. O que houve? O que houve é que ela está fragilizada emocionalmente. E o que o Senhor Jesus faz? A Marta. Eu estava para operar um grande milagre aqui. Teu irmão ia ressuscitar, ia ser um negócio aqui, mas você não creu. Você não teve fé. Não é isso que a gente ouve, muita gente por aí. Bispo, apóstolo e esse monte de mensageiro do diabo que está nos púlpitos aí, pregando nas televisões, condenando pessoas à angústia, faz aquela oração geral, alguns lá parecem ter recebido alguma coisa, lá está um ou outro que não recebeu, e o que você ouve deles é, se você tiver fé, se você tiver fé, se você tiver fé. Você não foi curar, você não teve fé, o problema é seu. O Senhor Jesus nunca fez isso. Então ele vira para Marta e diz, Marta, eu não tenho dito que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Isso não quer dizer que naquele momento ela, sim, Senhor, uau, agora eu. Não. Ela continua fragilizada ali do mesmo jeito. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, independentemente da reação dela. E você sabe disso, porque o texto todo diz isso. O texto de João 11 diz isso o tempo todo. Ele se demora, você se lembra? Ele se demora, ele não estava longe da casa delas, de onde Lázaro morreu. Ele se demora e ele faz isso intencionalmente. E ele diz que ele faz isso intencionalmente, diz que isso é bom para os discípulos. E isso é bom para essas pessoas, isso é bom para nós hoje, quando lemos o texto, somos abençoados pelo texto. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer, ele não tem dúvidas do que ele vai fazer. Ele vai lá para ressuscitar Lázaro, ele diz, Lázaro dorme, vou despertá-lo. Você está dormindo, Senhor, qual é o problema? Ele está morto. Porque os discípulos não entendiam muito bem as coisas que Jesus falava. Né? Jesus tinha que dizer, está morto. Nós somos assim também. Não corramos tanto para culpar os discípulos, porque nós fazemos a mesma coisa, às vezes, de forma bem pior. Então o Senhor Jesus consola Marta, faz o que ele tinha que fazer, é isso que ele faz. Naturalmente, pessoas assim, que diz que ele curou as pessoas, elas não são gratas e tem bons motivos para isso. E elas veem nele alguém que se importa realmente e alguém que não as aprisiona quando lhes atende. Então, naturalmente, o que elas querem fazer? Esse homem é o nosso Salvador. Mas não pensavam em ser o Salvador como nós falamos, né? Nos salvar da ira vindoura, nos salvar do pecado. Esse homem é o nosso libertador, esse homem vai dar jeito em tudo. E isso acontece, porque mesmo pessoas necessitadas, pessoas simples, irmãos, também são egoístas, também são centradas em si mesmas. O Senhor Jesus multiplicou pães, o Evangelho de João nos conta isso, né? Multiplicou pães e peixes, todo aquele negócio. No dia seguinte, ele pega um barco, vai para o outro lado do mar, o pessoal chega lá, cadê ele, cadê ele, cadê ele? E todo mundo entra nos barcos e vão para lá. Senhor, quando chegastes aqui? E o Senhor Jesus, o que ele diz? Irmãos, temos aprendido, os irmãos sabem disso, que eu já fiz referência a isso, como Jesus não respondia as perguntas que lhe faziam. Eu pergunto um negócio, ele vai no ponto, ele diz, deixa de conversa, vamos tratar do que realmente é sério. Mas, Senhor, quando chegastes aqui, você não vai ver Jesus dizendo, mais ou menos umas 7 horas da manhã, acordei cedo, sabe, que eu precisava ter um tempo sozinho com os discípulos antes de vocês chegarem.
Ele fala assim, o que ele responde, você se lembra? Em verdade, eu digo que vocês vieram aqui porque vocês comeram pão de graça. Vocês comeram pão, vocês se fartaram e vocês querem mais. Ele diz claramente, irmãos, vocês não vieram aqui porque viram sinais. Ou seja, isso que aconteceu não funcionou na mente de vocês para que vocês percebessem quem eu sou. Vocês viram pão, a necessidade, né, que vocês tinham, e aquela necessidade ali, realmente, alguns tinham dificuldade de conseguir pão, mas aquele foi um momento específico. Né? Jesus multiplicou pães, porque inclusive eles ficaram ali muito tempo ouvindo o próprio Senhor Jesus, né? E já não tinha mais condições de adquirir comida para eles na hora que ele estava terminando ali, então ele resolveu o problema, né? Tal. Não era nem assim, estou resolvendo o problema da pobreza dos habitantes da região, não, foi uma situação bastante específica, mas mesmo assim eles conseguiram pão, e quem sabe hoje também não tem mais pão, né? E quem nós vamos fazer esse sujeito ser? Ele vai ser o nosso rei, ele vai ser o nosso governador, ele vai ser o nosso libertador, nessa via, nesse viés, nessa percepção. Então nós podemos entender essas pessoas. De um lado, elas realmente têm necessidades, e essas necessidades são atendidas por alguém que não lhes aprisiona a vida para continuar lhes dando alguma coisa. Por outro lado, mesmo pessoas que não têm muitos recursos, mesmo pessoas simples, podem ser voltadas para si mesmas, né? O pobre não é isento de pecados. E o Senhor Jesus sabe tudo isso, portanto, quando as pessoas o seguem, o texto não diz isso? Muitos o seguiram, versículo 15, a todos ele curou, todo mundo que chegou a ele não rejeitou, ele curou, mas advertiu para que eles não os pusessem à publicidade. O texto diz, porque Mateus está escrevendo, primariamente, o primeiro público dele é de judeus. Ele sabe que quando ele cita textos, a maioria esmagadora dos seus destinatários vão saber do que ele está falando. Ele cita Isaías 42. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E o que está lá? Exatamente esse quadro todo que você viu aí e que eu coloquei. Né? O meu servo que escolhi, está aqui. É o Senhor falando. Né? É uma referência ao Messias. O meu servo que escolhi. Às vezes isso é identificado com Israel. Só que, à medida que o texto de Isaías 42 vai se desenvolvendo, você vê que é alguém mais. É mais ou menos como Isaías 53. Eu tive um professor de hebraico muito bom, que também era um evangelizador de judeus. Né? Saudoso professor Leonardo Messner. E ele disse que, discutindo a respeito de Isaías 53 com o judeu muitas vezes olha para aquele servo sofredor lá como se fosse o povo judeu. Porque o povo judeu sofreu muito, etc. e tal. Né? E aí ele fez o seguinte, olha, não dá para ser. Não pode ser. Você sabe que não tem como ter essa interpretação. E o judeu insistindo nessa interpretação, ele diz, olha, não dá para ser isso, porque tem 3 personagens no texto, pelo menos. Você tem Deus, que é quem está falando a respeito do servo sofredor, você tem o servo sofredor, e você tem aqueles por quem o servo sofredor sofre. O servo sofredor é um, no singular, e aqueles são muitos, é o povo. E depois de insistir nisso, há algum tempo, o judeu virou para ele, meio que em boca, assim, a meia boca, né, e disse assim, nós não podemos admitir isso, nesse texto. Ele disse assim, não podemos admitir. Por que vocês não podem admitir? Porque se nós admitirmos que o servo sofredor é o Messias, se nós admitirmos que esse texto está falando sobre o Messias, nós vamos ter que admitir necessariamente que ele está falando sobre Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo preenche tudo isso aí. É interessante que ele tenha confessado isso. Isaías 42 acontece a mesma coisa. À medida que você lê o texto, você vê que o texto é messiânico, o texto está falando sobre o Messias. E o que se diz a respeito do Messias? Esse é o meu servo, o que eu escolhi, o meu amado em que se compraz a minha alma. E você já começa a ver as semelhanças. Né? No batismo de Jesus, o que se ouve? Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho em quem me comprazo. Na transfiguração, uma frase semelhante é dita a respeito de Jesus. Então, se enquadra perfeitamente aqui. Farei repousar sobre ele o meu espírito. O Senhor Jesus, na sua própria cidade que foi criada, em Cafarnaum, ele entra na sinagoga e cita o texto do profeta, né, onde ele fala que eis que o Espírito está sobre mim.
E aí fala sobre toda aquela obra que ele estava fazendo, de libertar os cativos, de curar os cegos, de dar audição aos surdos, de fazer os coxos andar, o evangelho anunciado a todos, né? E tal ali. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Isso era uma dificuldade nesse momento, como tinha sido uma dificuldade para o povo judeu durante todo o período interbíblico. Desde a última voz profeta de Malaquias até a próxima voz profética de João Batista, eu já tive chance de dizer para os irmãos, há escritos desse período, escritos rabínicos, amaldiçoando os gentios. Amaldiçoando. Fazendo o contrário daquela bênção que Deus disse que estaria a partir de Abraão e dos seus descendentes sobre todas as famílias, todas as nações da terra. Então, contrariando a própria missão do povo, por assim dizer, a própria existência do povo e o propósito dela, você vai encontrar alguns textos amaldiçoando os gentios. Você vai encontrar oração do tipo, graças te dou, Senhor, porque eu não sou nem mulher nem gentio. Então isso é uma dificuldade, só que isso permeia o Antigo Testamento, desde a promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, e os profetas. Aquele capítulo 54 de Isaías não é uma coisa maravilhosa. Irmãos, aquele é um dos capítulos mais bonitos das Escrituras. Né? Eu vou fazer questão de ler para você só um trechozinho, para você perceber, não é? Perdão, não é 54, é o capítulo 56, né? Que os editores deram aí na nossa Bíblia, inclusive, a vocação dos gentios. Isso está no texto de Isaías, e o profeta Isaías teve seu ministério em 700 anos antes do nascimento de Cristo. E olha só, o versículo 3, não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eis que sou uma árvore seca, porque o eunuco era como se fosse ele era olhado como se fosse um mutilado, não é? Na verdade, alguns estrangeiros, na lei, eram proibidos de fazer parte da congregação até a 10ª geração, como por exemplo os moabitas, e os eunucos eram proibidos de tomar parte no sacerdócio. Deus utiliza e faz o profeta registrar isso, falar e registrar isso, justamente essas duas figuras, o estrangeiro e o eunuco. E o verso 4, porque assim diz o Senhor. E é interessante, você sabe que esse modo precede uma declaração profética em que o profeta fala as palavras de Deus. Assim diz o Senhor. Aos eunucos que guardam os meus sábados, sábado aqui aparece em todo o capítulo 56 como símbolo da aliança. Você pode entender perfeitamente, aos eunucos que guardam a minha aliança. Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, para ficar bem claro, darei na minha casa e dentro dos meus muros, olha só que intimidade, né? Eu estou trazendo bem para dentro, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Não é um nome provisório, é um nome eterno. É uma relação de eternidade. Mas ele continua, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo os servos seus, e aqui você lembra de Ruth com muita facilidade, não é? Que abandona sua terra, sua família, seus deuses, e vem para debaixo como Boaz dirá para ela um pouco mais tarde, né? Vem para debaixo das asas do Deus de Israel. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele anunciará juízo aos gentios. O
texto continua, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Jesus não foi a um monte, tudo bem, não estava numa praça no meio da cidade, mas estava num monte e pregou o sermão da montanha. Mas peraí, lá em João, você o vê na cidade levar a sua voz, né, no último dia da festa, né, daquela sequência de festas judaicas, né, ele eleva a sua voz e diz, olha, quem tiver sede, vem a mim e beba. Como é que o texto diz que ele não vai elevar a voz? É só você lembrar do contexto, né? Ele não vai contender, não vai gritar, ele não vai fazer aquilo que os fariseus talvez pensassem que ele fosse fazer. Esse camarada aí, tendo essa projeção toda, todo mundo agora vem para fazê-lo governante, rei, e houve um momento em que eles pensaram, o povo pensou em arrebatar Jesus para fazê-lo rei, ele se retira também discretamente, como fez aquele se afasta também, então você não vai vê-lo fazendo isso, alçando a sua voz, confrontando os fariseus, dizendo, eu é que devo estar na direção, eu é que sou o rei de vocês verdadeiro, eu é que devo ser o Senhor, eu é que devo governar isso aqui, você não vai vê-lo fazendo isso. Não é essa a missão dele. Não é isso que ele veio fazer. E é isso, irmãos, que confunde muitos de nós. Quando nós vemos o Evangelho ser pregado com sacrifício, quando nós vemos crentes fiéis em Jesus Cristo serem mortos por causa da fé, serem oprimidos por causa da fé. O que nós fazemos? Nós oramos e nós damos suporte. Se podemos fazer com que eles sejam aliviados, com que eles sejam libertos, às vezes podemos tirar de um lugar e levar para o outro, até o fazemos, mas nós sabemos que uma parte da igreja vai pagar com o sacrifício da própria vida a pregação do Evangelho. E eu tenho dito para os irmãos, nós temos aprendido das Escrituras isso, que isso, para nós aqui, é uma bênção em dois momentos. Primeiro, porque nós assumimos o nosso ministério de oração pelo povo de Deus que sofre, nos lugares onde sofre. E segundo, porque quando olhamos para a situação, nós nos lembramos que Jesus não foi à cruz para que nós tivéssemos conforto. Que a única razão de porque eles estão naquela situação e nós estamos aqui em relativo conforto é porque Deus dispôs as coisas dessa forma. Isso Deus pode mudar quando Ele bem entender. Então nós não nos apegamos à nossa saúde, à nossa segurança, aos nossos bens, nem aos nossos relacionamentos, como se esse fosse o grande motivo de Jesus ter ido à cruz. É por isso que o Evangelho, chamado Evangelho da Prosperidade, é um assinte, é uma afronta ao amor, à sabedoria, à bondade e ao poder de Deus no Evangelho. Irmãos nossos estão sofrendo, estão morrendo, por causa da fé. E aí quando você olha para isso, você vê o exemplo do Senhor Jesus. Então, já que nós estamos com o Ramadã começando amanhã, como temos orado bastante por isso, se você escrever alguma coisa com Maomé, contra Maomé, você sabe que você começa a entrar numa lista perigosa, não é assim? Quantos escritores, quantos jornalistas, quantos autores têm sido mortos, quantos têm sido banidos, têm sido exilados, têm tido que fugir porque escreveram alguma coisa. Você pode até falar mal de Alá, mas se você falar mal do profeta, aí é um problema. E se falarem mal de Jesus? O que você faz? Houve um momento em que, infelizmente, a igreja começou a agir como os lobos. Os irmãos sabem que o maior perigo da ovelha enviada para o meio do lobo, qual é? Ela começar a usar as armas do lobo. Esse é realmente o grande perigo. Ela ser estraçalhada é o que se espera, né? O lobo matá-la é o que se espera, a gente sabe disso. O grande perigo é quando a gente começa a se transformar em lobo, então às vezes isso aconteceu. Mas o verdadeiro cristão, ele não vai pegar em armas para defender a honra de Jesus. Ele sabe. Ele sabe. Fizeram isso com Jesus quando ele estava aqui. Fazem isso com o nome de Jesus hoje. E o que nós fazemos? Intercedemos e proclamamos o Evangelho. Porque se Deus não tivesse sido gracioso conosco, nós estaríamos fazendo exatamente a mesma coisa. Maior ou menor grau, um pouco diferente aqui e ali, mas estaríamos desprezando o nome de Jesus. Então não fomos chamados para isso. O Senhor Jesus disse, se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Mas ele também disse o quê? Se me ouviram, também ouvirão a vós outros. E é nessa esperança que a gente prega o Evangelho. Então Jesus não vai contender, não vai brigar, não vai realçar sua voz contra os fariseus ali, né? Ele diz, o Senhor, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E ele continua agindo como Filho do Homem. Mas quando eles, vamos matá-lo, vamos nos programar para fazer isso, ele simplesmente evita o confronto, não foi para isso que ele veio. E o texto diz para que ele veio. O texto salienta uma parte importante do ministério de Jesus.
não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Então você tem aquele junco que nascia nas regiões próximas a lagos, rios, algum assim onde tinha água, e ele era frágil. Batia nele e já torcia assim, dava aquela quebrada, não separava, né? É muito fácil você pegar aquilo e separar. Você tem aquela lamparina com aquele chumaço ali, que às vezes está lá já apagando, é muito fácil você terminar de apagá-lo. Mas o Messias é profetizado, e isso é aplicado aqui à vida de Jesus pelo apóstolo, por Mateus, pelo evangelista, dizendo, não, ele não faz isso. Quando ele vê a coisa quebrada, o que ele vai lá? O que ele faz? Ele conserta. Quando ele vê a chama que está se apagando, ele dá aquele sopro, que joga oxigênio e ela torna a inflamar. Quando nós oramos aqui pelas nossas crianças, pelas crianças em situação de risco, pelas famílias de pessoas quebrantadas, às vezes por pessoas bem-sucedidas, mas que em segredo choram, com um vazio de vida, com relacionamentos destruídos, carreira de sucesso e evangelho e relacionamento completamente destruído. Seja num extrato social ou no outro, não importa. Nós anunciamos a Jesus Cristo que restaura a vida e que principalmente restaura o relacionamento com o Criador. Quando Paulo diz, faz o apelo, né, como embaixador de Cristo, ele diz, por Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você então sabe que os seres humanos estão em rebelião, em desavença, estão separados, precisam de reconciliação com o seu Criador, e que isso se dá através da obra de Cristo, e que isso se dá através da proclamação, quando os embaixadores de Cristo proclamam, dizendo, venham, retornem ao Criador, há um caminho, há uma porta, e se chama Jesus Cristo. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo faz. Ele não quebra, ele não destrói, ele não vê a pessoa que está caída e termina de pisar, ele levanta, ele restaura, é isso que ele faz. Mas ele faz isso com verdade, ele não faz isso negociando a verdade. Ele não faz isso com fingimento, ele não faz isso dizendo que a coisa errada não é tão errada. Ele faz verdadeira restauração. Essa é a característica da obra do Senhor, né? E o texto termina, a parte de texto que é citada de Isaías, termina, no seu nome esperarão os gentios. O texto de Isaías diz literalmente que os gentios aguardarão a sua doutrina, o seu ensino. As duas coisas estão extremamente interligadas, não é? Você se lembra que o povo, quando ouvia, o próprio povo judeu, quando ouvia o Senhor Jesus falar, eles se admiravam da doutrina. Os milagres chamavam a atenção, evidentemente, como não chamariam? Mas não é interessante que várias vezes os evangelistas registram, eles se admiravam da palavra dele, da doutrina, do ensino dele. E ainda se diz lá, porque ele não ensinava como os fariseus. E não é só porque os fariseus citassem outros mestres e tal, era principalmente porque a vida de Jesus e o que Jesus dizia eram basicamente uma coisa só. Você o via verdadeiro, você o via honesto e você o via compassivo. Compassivo. Não é? Muitos exemplos, né? Aquela mulher apanhada em adultério, estranhamente apanhada em adultério sozinho, né? Ela foi apanhada no próprio ato adulterando, e cadê o outro, né? A primeira pergunta que a gente faz é essa, e cadê o outro? Porque não dá para você cometer adultério sozinho assim, né? Não como eles estão dizendo ali, né? Jogam aos pés, tem aquela conversa, depois quando todo mundo vai embora, o Senhor Jesus diz, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu também te condeno, vai, não peques mais. Ele não diz assim, olha, o que você fez não foi nada demais, não. Esses caras aí fizeram muito pior. Que a gente tem esse negócio, a gente faz comparações e acha que isso justifica, que isso... Meu irmão, comparação não expia pecado. O sangue de Cristo expia pecado. Quando ele perdoa aquela mulher e alerta para não pecar mais, ele sabe que aquilo vai pesar sobre ele dali a algum tempo na cruz. E que ele vai enfrentar a ira do Pai, levando o pecado. Ele é o adúltero, ela santa. Porque ele toma a culpa
dela, o pecado dela, e sofre a justa ira de Deus, e ele fez isso com cada um de nós. Cada um de nós. Então o povo se admirava da doutrina, era uma coisa só, tudo. Né? Capítulo 3 de João, Jesus fala com o mestre da lei, lembra Nicodemos? E conversa com ele, dá atenção a ele, ensina a ele. Capítulo 4 ele fala com quem? Uma samaritana, uma mulher que não é nem do povo judeu, não é mestre da lei, é mulher, e ele fala com ela, conversa com ela. Ele toca no leproso. Ele confronta os fariseus na hipocrisia dele. A palavra de Jesus e a vida de Jesus é uma coisa só. O ensino dele, a vida dele, nisso os gentios esperariam. Por isso o texto diz aqui, no seu nome os gentios esperarão. Irmão, os gentios, eu e você. Salvo aqui alguma surpresa, eu não sei se tem algum judeu aqui. Eu sei que nesta congregação, então não sei, não tem. Somos nós. Essa mensagem chegou até a nós, trazida pelos primeiros discípulos de Jesus, que eram judeus, os apóstolos de Jesus, que eram judeus, e se expandiu depois, saiu para além das fronteiras de Israel, né? E a igreja se tornou predominantemente gentílica, e é nesse nome que nós somos salvos. É nesse nome. Então, às vésperas desse mês do Ramadã, tendo na mente os irmãos, os missionários que nós temos enviado, né, pela graça de Deus e com o sustento do Senhor que Ele tem nos proporcionado fazer, eu queria não somente que os irmãos não esquecessem disso nas suas súplicas e orações, e que realmente nos próximos dias os irmãos lutassem para separar tempo para estar pedindo ao Senhor, né? Eu, como fiz hoje, vou fazer novamente agora, coloque um rosto naquela pessoa por quem você ora. Coloque um rosto nela. Você tem filho? Coloque o rosto do seu filho naquelas crianças que nascem em lares onde o Evangelho não será pregado, onde elas serão ensinadas a dizer: só há um Deus, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Para que aquelas crianças, e aí você vendo o rosto do seu filho, da sua filha naquela criança, que não vai aprender nem a cantar uma coisa tão simples como "Sou uma florzinha de Jesus". Já é falar de Jesus, já é o nome de Cristo entrando. Pode ser uma das canções mais simples, com menos conteúdo, mas ela já está num contexto cristão. E se for num contexto de uma igreja como essa, então ela recebe muito mais do que isso. Coloque o rosto do seu filho e da sua filha, naquele rosto que você não sabe, que você nunca viu, talvez nunca venha ver. Aí você põe o seu coração na oração. Coloque o rosto do seu marido quando você orar por aqueles homens, que quando se convertem, sabem que estarão arrastando a sua família para o risco da própria vida. Alguns deles sabem que quando se converterem, estarão tirando o sustento da sua casa. No momento em que ele se declarar cristão, ele perde tudo. Perde reputação, perde sustentação e muitas vezes perde segurança. E coloca a sua família nisso. Coloque o rosto da sua esposa naquela mulher, daquela família por quem você está orando, cujo rosto você nunca vai ver, talvez. Mas que ao se converter, sabe que o seu filho pequenininho já está fadado a enfrentar oposição desde pequeno. Pelo simples fato de que agora a família é cristã. Então, quando nós começamos a pensar desse jeito, aí você começa a se lembrar mais de orar, você se esquece um pouquinho de você e começa a lembrar mais dessas situações, você começa a entrar mais no contexto da igreja de Cristo, que, como nós vimos hoje de manhã, é formada por pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. Porque os gentios continuam esperando no nome dele. Nós somos salvos por aquele nome. Em nenhum outro nome há salvação debaixo dos céus, é o que ensina a Escritura. Então o Senhor tem nos desafiado, e o Senhor tem nos encorajado, e o Senhor tem nos dado grande oportunidade de intercedermos por essas pessoas. A verdade não está começando amanhã, na China já começou, porque já estão amanhã, né? Então, já começou. Tenha isso em mente. O nome de Jesus será exaltado. E certamente na glória você vai querer chegar lá e
Pense nisso, você chega na eternidade e de repente vem alguém abraçar você que nunca você viu. Você orou por mim. Quando? Eu era um islamita. Eu me converti em agosto, em junho de 2016. Você não orou por mim? E aí você vai ficar envergonhado? Não pense que no céu não tem lugar para isso, não. Nós já aprendemos um pouquinho mais do céu para saber que tem lugar para isso. Ou você vai ficar dizendo, eu orei por você. Não é? Que os nossos irmãos nos recebam na glória. Não é isso que Jesus falou? Que a aplicação dos nossos recursos, e que implica inclusive na aplicação do nosso tempo também, sejam de tal forma que naquele último dia você seja recebido pelos seus irmãos que você nunca viu. Você enviou missionário, você sustentou o missionário que pregou para mim e o Senhor me alcançou através daquela pregação. E você vai dizer, eu assim, não foi você que mandou fulano? Foi, é da igreja assim, eu contribuí, um abraço. Porque você livrou aquela alma do inferno e você não tinha a menor noção disso. Não é uma obra espantosa que Jesus fez na cruz, irmão? Por isso que eu estou dizendo sempre, nós não temos ideia do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E do que Cristo faz através de nós, por causa da obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Que sejamos alegrados com isso, que você se entusiasme com essa ideia e que você seja cooperador de Deus na obra de redenção até que Ele volte. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, orar e depois nós vamos cantar ao Senhor.